Agora, nós vamos tratar do tema de orelha. Ela está relacionada tanto com escutar, né, que é a audição, como com o equilíbrio deste corpo. Ela é dividida em orelha, orelha ou ouvido, né, tanto faz, externa, média e interna. Na externa, a gente vai falar da aurícula, que é o que a gente enxerga, né, que vocês vão examinar, e o conduto auditivo externo, que é a tubulação, né, que a orelha externa, ela forma uma concha, que é para captar, né, ela faz isso para que o som entre nessa concha, aí vai ter um afunilamento, e ela segue para uma tubulação para chegar na orelha média. Essa tubulação a gente chama ela de conduto auditivo externo. Ela tem uma parte cartilaginosa e uma óssea. Aí ela entra dentro do crânio pela orelha média, que é um espaço também que nós vamos ver nessa aula de hoje. E dentro do osso temporal, sabe, incrustado lá dentro, a gente tem a orelha interna. Aí sim, você tem um etéreo lá dentro para coletar, né, as células que vão coletar essa informação da vibração desse som. Olha lá, o cachorro, uma vista lateral, nós observamos aqui essa concha que eu falei antes. Ela não parece uma hélice de ventilador? Do cachorro, dos animais que a gente estuda, né? Diferente do nosso pavilhão. Nosso pavilhão, ele é mais... parece um C, né? Aqui dos animais, né, dos mamíferos domésticos que a gente estuda, ele parece essa concha em forma de hélice aqui, bem projetada. Também outro termo que a gente pode usar é escafa. Eu quero que vocês compreendam que a borda medial da orelha a gente chama de margem ou borda trágica. E a lateral é ao contrário, né, do outro lado, margem antitrágica. O trago, gente, é essa região mais elevada da borda medial. E nós, o trago é muito fácil de você identificar, essa bolinha que tem aqui medial. Da entrada dessa concha, tem uma tubulação que vai chegar até aqui. Essa tubulação, vocês estão vendo que está afunilando essa orelha? Ela vai afunilando, afunilando e forma um túnel. Esse túnel aqui, a gente chama de meato acústico externo. Então, ele está para fora do crânio, então ele é externo. Vocês conseguem imaginar que ele faz uma curva grande para entrar aqui? Além dessa curva, porque imagina, está chovendo, entrou a água aqui dentro, você está dando um banho no cachorro, entra a água aqui dentro. Então, a gente, para evitar que tenha muito contato, a gente tem ainda muita cera, porque a pele, aqui tudo não é pele, né, ela continua lá dentro do meato acústico externo, né, ela continua, esse tecido epitelial aqui da pele, né, e ela tem muitas glândulas sebáceas e de cera, e vai produzindo essa cera ali dentro, esse cerume, né, para dificultar esse contato do que tem no meio externo lá dentro até chegar no tímpano. Por exemplo, é muito comum ter infestação de carrapato aqui na orelha, mas é tanto carrapato que começa a sangrar, né? Porque as teleógenas são as fêmeas, são cheias de ovos, elas começam a estourar, né, e tal, botar seus ovinhos, aí vira que o cachorro acaba matando, enfim, tem sangue. Sangue atrai larva de mosca, essas larvas crescem aí. Então, dependendo do caso, vocês pegam aí, tá cheio de larva na orelha. Imagina se essas larvas chegam lá no tímpano, o que elas vão fazer? Então, você tem todo um mecanismo de proteção aí, para evitar que objetos estranhos ou alguns parasitas, né, alcancem esse tímpano. Olha a diferença da orelha desse animal, sangue de giro,
E essa outra aqui, que já é um Bostaurus aqui. A orelha tem muito mais pelos e o formato delas são diferentes, apesar de ser tudo bovino. O que eu quero que vocês imaginem que a orelha, ela pode ser também um local que a gente identifica os animais. No caso de bovino, é comum a gente colocar o brinco aí. Também é possível aplicar hormônio. Existe um tubinho de silicone impregnado com hormônio que você coloca aí no pavilhão auricular, né, nessa escafa, entre a pele e a cartilagem. E a orelha do suíno também ela pode ser utilizada para marcação na granja. Nós fazemos picotes. Aqui, ó, você marca, né, corta essa parte dessa cartilagem, claro que pele vai junto, né? E aí vai ter um processo cicatricial e vai ficar a marca. Então, de longe você identifica. Aí a granja estabelece, né? O pique, o que significa? Se é idade, se é lote, isso aí é a granja que vai estabelecer o código. A cartilagem, ela vai afunilando, então a gente chama de cartilagem auricular, e aí ela afunila por uma cartilagem anular, ou anelar, ela forma um funil, prende aqui ao osso. Então as duas vão formando esse conduto que a gente chama de meato acústico externo. Tudo é revolvido aqui por tecido epitelial, a epiderme, né, a continuação daqui do que tem dentro da concha, né, essa pele aqui, ela continua, ok? Então, o limite, o final, né, desse meato acústico, que a gente chama de membrana timpânica. Olha aqui a abertura óssea do meato acústico externo, né, é bem redondo aqui no suíno. Vamos agora observar no equino. Olha aqui o meato acústico também, bem redondinho, né? Então, aqui a gente tem articulação temporomandibular, aqui osso temporal. No osso temporal a gente tem essa projeção do osso temporal em forma de túnel, que é o meato acústico externo, e a bula timpânica. Após esse conduto, a bula timpânica é onde está a orelha média, tá? Então, eu vou explanar. Aqui, ó, vocês observam no caprino esse meato acústico, a bula timpânica, né, e o processo estiloide. Nessa bula timpânica, ela é oca, tá? Dentro desse espaço, que tudo isso que é osso temporal, eu vou ter os ossículos responsáveis pela captação da onda mecânica do som. Então, vamos esquematizar essa bula timpânica como se fosse esse cubo, tá? Então, lateralmente, eu vou ter um meato acústico externo, né, que vai conectar nessa membrana timpânica, né? E na face medial desse cubo, eu tenho a orelha interna. Dentro do osso temporal, vai ter lá dois orifícios, a janela oval e a janela redonda, que vai conectar com a orelha interna. Neste meio, nessa bula timpânica, eu vou ter um espaço que está conectado com essa membrana timpânica, a membrana da janela oval, da janela redonda, e com a tuba faríngea. Tuba faríngea, ela também pode ser chamada de tuba auditiva, ou tuba de Eustáquio, né, antigamente chamava. Ela conecta a garganta, que a gente vai ver, né, chama faringe, com a orelha média, com essa bula tímpana, com esse espaço, né, aéreo aí. Lá dentro eu vou ter uma articulação de 3 ossículos, que chama os ossículos da orelha, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo. É uma articulação sinovial entre esses ossos, e quando essa membrana timpânica, o som, ele empurra essa membrana, e essa membrana
empurra os ossículos que articulam, empurra a membrana da janela oval. Aqui nessa vista lateral, a gente observa de bovino, né? Aqui o meato acústico externo, aqui é uma vista ventrolateral, então a gente observa essa bula timpânica, processo estiloide, e eu quero que vocês imaginem que os nomes vocês encontram nos livros, né? Osso temporal, a parte escamosa, timpânica e petrosa. Por que escamosa? Lembra que a gente tem uma fusão dos ossos quando é um feto, ele está crescendo, formando os ossos, depois ele nasce, quando ele vai tornando adulto, as escamas entre esses ossos, elas vão se fundindo. Por isso que a parte lateral do osso temporal é chamada de parte escamosa. E a parte medial, ou seja, mais interna, onde está a orelha interna, né, ela é chamada de parte petrosa. O osso, ele está arranjado de tal forma para proteger a orelha interna. E a caixa inteira dessa bula timpânica a gente chama de parte timpânica do osso temporal. Tá vendo? Não tem nenhum segredo nisso aqui. Vamos seguir. Eu quero que vocês imaginem aqui a base do crânio, uma vista interna. Ou seja, foi serrado esse crânio, é lá do laboratório, essa peça. O crânio que foi aqui, ó, parte serrada da calota craniana, parte superior, né? Foi retirado o teto desse crânio e a gente está observando lá dentro. Olha aqui o forame oval. Então, aqui eu tenho, né, a bula timpânica. Olha o buraquinho, esse buraco, né, que é forame, que chama forame, da onde passa o nervo oculomotor. Então, esse forame chama meato acústico interno. Ele vai corresponder, o meato acústico interno, na direção ali do meato acústico externo, que a gente já viu nos slides anteriores. Vocês viram isso na aula prática no semestre passado. Então, por aqui é onde vai sair aqui o nervo oculomotor. Essa imagem aqui é a membrana timpânica de uma orelha direita, né? Então, ela vai conectar nessa parte aqui, ó, que é a linha média. Então, bula timpânica direita e bula timpânica esquerda. Orelha, aqui a gente tem orelha média junto com a parte petrosa do osso temporal com a orelha interna. E aqui eu tenho a membrana timpânica, no cálculo, aqui a membrana timpânica, ela tem um espaço aéreo que é a orelha média, e aqui dentro do osso, a orelha interna. Rostralmente eu vou ter a cóclea e caudalmente aqui eu vou ter os canais semicirculares, tanto cóclea como canais semicirculares é da orelha interna. Aqui, olha, lembra, a calota craniana foi retirada e vocês estão observando a parte, olha que lindo que está o forame aqui do meato acústico interno. O meato acústico interno. Aqui, portanto, pessoal, a orelha média, o que vocês precisam se atentar? Lá tem os ossículos, mas ela também tem uma abertura, que é esse número 6. A gente chama de tuba auditiva ou tuba faríngea. Ela vai conectar esse espaço da orelha média com a garganta, com a faringe. Se ela conecta a garganta com a orelha média, vai estar passando, pode ser que o que esteja dentro da garganta suba aqui para a orelha, é uma possibilidade. Para evitar que isso seja comum, tem um estreitamento. Eu devia ter feito esse desenho com esse tubo bem estreitinho aqui, depois alargar ele. Eu devia ter feito assim. Depois que eu fui editar o vídeo, assim, poxa vida, eu devia ter feito, porque aqui é mais estreito, sabe? Tem um colo aí, para evitar isso. Vocês imaginam, tá bebendo água aqui, a água, tem que por ele, mede? Porque é uma possibilidade. Então, para evitar isso, primeiro, é apertado nessa região, e outra, a gravidade.
É mais difícil, porque esse aqui é mais alto do que a garganta, sabe? Mas, para descer, todo santo ajuda, não é isso? Então, o que está aqui dentro tem mais facilidade de escorrer e cair na garganta. Não pode ser que tenha uma infecção aqui? E essas bactérias estão aí, e aí tem produção de pus? Ele pode escorrer aqui para dentro. Qual a outra possibilidade desse pus sair? Nenhuma, não tem como sair por cima. Por cima não tem, mas pelas laterais tem? Lateral que você fala seria a própria orelha ou o quê? Tipo, uma outra saída lá por dentro? E, ó, tá vendo que eu fiz aonde tem contato aí? Primeiro, tímpano com orelha externa. E com orelha interna, janela oval e janela redonda. Além da própria tuba, né? Mas vamos supor, qual outra possibilidade seria? Ele escorrer pelo tímpano ou pela janela oval e redonda. Pela janela oval e redonda não vai conseguir, porque é muito estreito, é pequeno e tem osso. Pelo tímpano, existe a possibilidade dele vazar desde que rompa o tímpano. Então, pode ser feito um processo cirúrgico de romper o tímpano e a secreção vazar pela orelha externa, o que não é legal, né? Porque senão esse animal não vai escutar mais. Ou vai ter dificuldade, porque não vai cicatrizar e não vai ser a mesma, não vai ter a mesma elasticidade, né, gente? Que membrana timpânica funciona que nem um tambor. Gente, tratamento de otite média é complicado. Otus é prefixo para orelha, tá? Então, otite é inflamação dessa orelha. A otite externa é muito comum de acontecer, né, de tratamento na veterinária. Agora, a otite média, como é que vai chegar a medicação aí, pessoal? Porque na otite externa, você instila aqui o remédio pela orelha, né? Ele vai ter dificuldade de descer, mas massageando e aí você consegue até fazer com que essa medicação desça ali, atravessando pela cera, né? Para fazer a sua ação. Nos micro-organismos estejam ali. Agora, pensa na orelha média. Pessoal, quando vocês vão pegar um avião e tá lá, o avião tá remetendo o voo, né? Vai subir. E aí tem uma diferença de pressão externa com a que está aqui dentro do crânio, né? Então, para evitar que tenha essa diferença de pressão seja muito grande, que aí vai doer, né? Porque o tímpano vai se esticar, né? Vai ter pressão. A gente começa a mastigar. Tem gente que masca chiclete, né? Ou começa a fazer movimento para movimentar a articulação temporomandibular e aí ampliar movimentar essa região. A ideia é abrir a tuba faríngea para que essa pressão que está aqui interna saia pela tuba e vá para a garganta. E aí tem uma equalização dessa pressão. Bebezinho, né? É um sofrimento, né? Bebê viajar de avião. Ele chora absurdamente. Então, o que a mamãe tem que fazer? Já está ali de prontidão com a mamadeira, né? Para dar para ele sugar. Na hora que ele está mamando, ele vai movimentar essa região, vai diminuir a pressão. Crianças têm muito problema com infecção de orelha por causa de infecção de garganta, né? Enfim, vamos seguindo aqui. Agora vou desenhar a orelha interna. Ela tem um espaço ósseo, que a gente chama labirinto ósseo, e a gente tem o labirinto membranoso. Eu estou desenhando o labirinto membranoso. O nome já diz, né, gente? Labirinto ósseo é rígido e labirinto membranoso ele é maleável. Então, nesse labirinto membranoso, eu vou ter líquido dentro dele. Ele está correndo aqui por esse labirinto de membranoso. E a gente chama de endolinfa. Tá? Essa endolinfa corre aqui de acordo com a pressão que aqui está o ossículo, né, que é o estribo aqui, empurra a janela oval. E na hora que ele empurra, ele deforma essa membrana e o líquido que está aqui dentro corre. Então, na hora que ele corre, ele começa a circular pela tubulação
E aí as células desse epitélio ali dentro se movimentam. Então, esse movimento dos cílios dessas células internamente é que vai dizer para o cérebro o que está acontecendo. Antes de eu chegar com mais detalhes e explicar isso, eu quero que vocês comparem como que é a disposição da orelha interna em peixe ósseo, anfíbio, rã, nas aves e nos mamíferos. O que chama atenção? O que mudou aqui entre esses animais? Observe o desenho. O que está variando aí? O arranjo é muito parecido entre essas espécies. Né? Todas elas têm aí esses 3 arcos. Nos parecem arcos? São 3 arcos. São chamados de canais semilunares ou ductos semilunares. Todos eles têm. E agora a ponta ali, né, que é a cóclea, ela muda. Vocês conseguem observar? Olha a cóclea de mamífero, parece um caracol. Da ave só esticou um pouquinho, ela não fez a espiral. Na rã, poxa, tem uma projeçãozinha aqui ridícula, né? E nos peixes também, olha. Ela tem aqui os canais semicirculares, esse saco aqui que a gente chama de utrículo e o sáculo, mas não tem essa projeção que sai aqui do sáculo, ó, para formar o ducto coclear. Nesse desenho aqui, vocês observam os canais semicirculares, aqui um saco que a gente chama de ampola, e aqui um saco que a gente chama de sáculo. E depois, o ducto coclear. Então, os mamíferos, eles desenvolveram uma cóclea bem, vamos dizer assim, espiralada. Tá? Das aves para répteis, anfíbios e peixes, a gente chama de laguena, que corresponde ao que seja a cóclea, né? Nas aves ele estica um pouco, forma o ducto coclear, e nos mamíferos o ducto coclear se enrosca. Agora, lembra que eu falei que ia explicar como que é o contato aqui com as meninges? Então, vocês lembram que tinha o saco do utrículo e o saco do sáculo, né? E tem um ducto aqui, que chama aqueduto do vestíbulo, né? Esse ducto vai conectar com a caixa craniana, especificamente aqui, a dura mater reveste o osso, que tudo é osso temporal, certo? Então, a dura mater, que é a meninge mais externa, reveste aqui, e o líquido, esse líquido que corre aqui dentro, né? O excesso dele vaza aqui por esse aqueduto e cai aqui na região da aracnoide. Aqui não tem o líquor, né? Então ele cai para lá e acaba constituindo ali o líquor, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, é muito difícil, para dizer impossível, que uma infecção aqui dentro de orelha média, né, consiga romper membrana de janela oval ou de janela redonda. Tá? Como que funciona aqui? Tanto essas 2 janelas, como a membrana do tímpano, são membranas que elas são maleáveis. Então, a membrana, o som, que é uma onda mecânica, empurra essa membrana. O martelo está preso aqui, né, na membrana timpânica. Vai articular com a bigorna, que articula com o estribo, e o estribo empurra essa membrana da janela oval. Quando empurra essa membrana, ela empurra a membrana, todo esse ducto membranoso aqui, né? Tudo ali que está aqui dentro começa a circular. E depois, quando esse líquido chega aqui na cóclea, aí ele vai empurrar a janela redonda e essa pressão se desfaz. Então, a janela redonda é uma forma de voltar o líquido para o repouso. Tá? E quando ele volta no repouso, aí para de estimular os receptores.
O pessoal colocando as bolinhas para dizer que é osso aí. Tudo é osso temporal. A história que eu acabei de explicar, né, do impulso mecânico. Olha que bacana, aqui vocês têm o desenho dessas células aí no epitélio daquele ducto membranoso, tanto dos canais semicirculares como da cóclea. Então, aqui especificamente está mostrando os canais semicirculares, quando este animal movimenta, o líquido que está dentro daqueles 3 canais, eles vão, pelo princípio de Arquimedes, procurar outro tubo, né? E aí ele movimenta esses cílios dessas células. O nervo vestibular, né, coleta essa informação e leva para o nervo vestíbulo coclear, que vai para o cérebro, tá? Então, nada mais é do que olha que legal aqui, ó, a cabeça do cachorro tá aqui em repouso. Quando ele gira a cabeça, ele deforma o líquido, né? Vai deformar aqui os cílios e ele girou para o outro lado, deformou para o outro lado. Então, esse receptor, ele coleta esse tipo de informação. Enquanto lá do olho era a informação, a luz, né, que vinha e aí estimulava era por quanto, né? O fotorreceptor coleta quanto. Aqui ele coleta esse movimento de vibração desse líquido passando por esse cílio. E aí o cérebro consegue interpretar se esse animal está com a cabeça para a direita, se está para a esquerda, se está de cabeça para baixo, o que esse corpo está fazendo. Por isso que são 3 canais. Os 3 círculos, desses 3 hemicírculos, né? 3 canais, ele vai dizer em 3D, né? Como que está a posição desse corpo. Olha que louco, né? Vocês imaginam a velocidade de processamento de tudo isso de informação. Essas informações que vêm ali do vestíbulo, pelo nervo vestibular e pela cóclea, pelo nervo coclear, se juntam e formam o paroito, né, que é o vestíbulo coclear que sai do meato acústico interno e vai para a região aqui dos colículos. Lembra que no modelo de argila vocês fizeram o colículo rostral e o colículo caudal na região do mesencéfalo? Então, eles passam aqui, ó, vão fazer uma sinapse e aí manda a informação para a área acústica. Agora, pessoal, a gente vai ver a via auditiva. As regiões anatômicas que estão envolvidas nessa via, primeiro, a orelha interna, que a gente já teve uma aula sobre isso, né? Então, a cóclea vai estar lá na orelha interna. A região da ponte do mesencéfalo, o tálamo e o córtex cerebral. Então, a gente tem na região, aqui eu estou esquematizando, do mesencéfalo, os colículos. Então, o que interessa na via auditiva é o colículo caudal, que vocês fizeram naquele modelo de tronco cefálico de argila. Lembra que vocês fizeram 4 bolinhas? Então, 2 foram os colículos caudais. Ele está bem próximo aqui de cerebelo. Ele é dorsal, tá? Então, agora estou esquematizando aqui a área auditiva, né, que vai processar, isso vai ser a nível de lobo temporal, onde está essa área auditiva no córtex cerebral. Esse neurônio que coleta a informação ali na cóclea, né, lembra que a gente tem várias células ciliadas lá nessa cóclea, tem aquelas... eu não entrei em detalhes sobre fisiologia, mas a gente tem as rampas, né, onde estão essas células, e aonde a endolinfa corre, né, estimula esse receptor que vai coletar a informação. Então, elas estão localizadas lá na região da cóclea. Antes de eu continuar a explicação, vamos mostrar aqui numa vista lateral. O DICE mesmo tem um esquema de vista lateral. Então, a imagem da esquerda, a gente tem uma vista, vamos dizer,
aqui é dorsal, né? Aqui é ventral, né? Dorsal, ventral. E aqui um corte, vamos dizer, transversal. E aqui uma imagem, uma vista lateral. Então, o que, que nós temos? Esquematizado em vermelho o tronco encefálico. O que nos interessa é a ponte e o mesencéfalo. No diencéfalo, a região talâmica. E telencéfalo, que eu estou esquematizando agora, o córtex cerebral. Esse esquema aí é do cerebelo, só para constar, né, ele fica ali, a gente tem os pedúnculos cerebelares e fica acima da região do quarto ventrículo, né? Essa projeção aqui é o quarto ventrículo, é cheio de líquor aqui, né, nessa região. Então, olha lá, cóclea na orelha interna. Esse neurônio que sai da cóclea, ele é do tipo bipolar. Então, ele vai ter lá os seus dendritos, né? Coletando a informação do movimento do líquido endolinfático, lá dentro da cóclea. Aí ele sai pelo meato acústico interno com o seu axônio está lá no nervo vestibular. Lembra que o nervo vestibular, o nervo coclear, né? O nervo vestibular sai da região dos canais semicirculares e o nervo coclear sai da cóclea, os dois se juntam, formam o nervo vestíbulo coclear que sai do meato acústico interno. Aí ele entra na cavidade craniana. Logo em seguida, no caso dessa fibra que veio da cóclea, ela vai para os núcleos cocleares, que fica aí na região da ponte. Esquematizei aí com esse verde-limão. Então, essa célula, esse neurônio que é bipolar, né, ele caminha aí pelo nervo vestíbulo coclear e vai fazer uma sinapse nesse núcleo coclear. Outra região de núcleo que é importante para nós aqui nessa via auditiva é o colículo caudal. Acabei de esquematizar ele, fica aí no mesencéfalo, é a porção caudal do mesencéfalo, também na sua porção dorsal. Então, esse neurônio bipolar sai da cóclea, né? Ela coletou informação sensorial, corpo celular da célula, segue pelo nervo vestíbulo coclear aí e vai fazer uma sinapse na ponte, na região do núcleo coclear. Quando ele faz essa sinapse, o neurônio 2, ele vai caminhar aí em sentido ao colículo caudal. Mas esse neurônio 2, ele vai passar pela região do leminisco lateral. Vocês devem ter visto isso no livro. Então, o leminisco também são regiões onde passam feixes de axônios, né? Ele vai passar ali, até nos livros podem ter escrito lá, núcleo do leminisco lateral, mas ele não faz sinapse lá, ele só passa, né? Até que no meu esquema aqui eu nem vou escrever, só uma passagem. Então, esse neurônio 2 sai do núcleo coclear, passa pelo leminisco lateral. Aqui eu vou esquematizar ele indo pelo mesmo antímero, mas ele pode decussar e ir para o outro antímero oposto. Não necessariamente a informação segue no mesmo antímero, né? Elas podem decussar, elas podem ir por outro antímero. E aí ele vai fazer uma sinapse lá na região do colículo caudal. Eu fiz essa curva justamente para mostrar que ele passa pelo leminisco lateral. Após fazer essa sinapse no colículo caudal, com o neurônio 3, né, aí esse neurônio 3, ele vai se direcionar para o tálamo. Lá no tálamo também vão ter núcleos responsáveis pelo processamento dessa via auditiva. Chegando lá, ele vai fazer uma sinapse, né, e com o neurônio 4.
Esse neurônio 4, ele vai para a área auditiva do córtex cerebral. Tá certo? Então, aqui, ó, ele chega neurônio 4. Então, eu peguei o mesmo esquema da via vestibular, para que o nervo, que eles correm não, pelo mesmo, o neurônio 1 pelo mesmo nervo, que é o vestíbulo coclear. Mas aí, o da via vestibular, ele vai para o núcleo vestibular, ele é muito próximo daquele quarto ventrículo, que eu falei aí para vocês há pouco tempo, né? Esse neurônio sai lá da região, a região do vestíbulo, vocês lembram, né? Que são aqueles semiluas, né? Aqueles arcos. E aí esse neurônio, ele já é do tipo pseudonipolar, tá? O neurônio 1. Ele vai fazer uma sinapse nesse núcleo vestibular e ele tem 2 trajetos, sendo bem simplório aqui, que é uma via consciente, que é essa que eu estou esquematizando aí agora, né? Ele vai direto para o tálamo, passando por aquele lemnício lateral, mas sem fazer sinapse, né? O neurônio 2. E aí, do tálamo, ele vai para o córtex cerebral, que seria o neurônio 3. A outra via que a gente tem é a inconsciente, que é essa que está indo para o cerebelo. Então, ela sai do núcleo vestibular e segue pelo pedúnculo ali cerebelar caudal, indo para a córtex cerebelar, né? Lembrando que a via vestibular está relacionado com o equilíbrio, com a propriocepção. Já a via consciente, ela vai levar a informação postural para a região do córtex que analisa essas informações e vai enviar para a área motora, tá? Então, ela vai para a região, vamos dizer assim, de córtex cerebral, responsável por postura. Então, são 2 vias. Existem outras vias inconscientes, sem ser do cerebelo. Aí você pega lá no livro do Torivene, ela fala, né, que vai para os núcleos motores dos nervos, né, o oculomotor, o troclear, o abducente. Opa, eu não entrei aqui nesse detalhe dessas outras vias, mas é interessante que vocês saibam que existem outros, vamos dizer, vias inconscientes por onde esse neurônio pode seguir. Lembra quando você vai fazer uma viagem, tem pessoas que têm muita ânsia de vômito, vem andar de barco, de avião, né? Ou seja, esse neurônio 2, né, que o seu corpo celular está lá no núcleo vestibular, ele pode seguir lá para a formação reticular. E aí ele vai para o centro do vômito. Aí, indiretamente, ele leva o indivíduo até essas ânsias de vômito. Por exemplo, ele pode seguir para a medula espinal também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os canais semicirculares, eles enviam essas informações de postura para outras regiões do corpo. São vias que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. É só interessante que vocês saibam os trajetos que elas podem seguir, né, na hora que vocês estiverem avaliando o animal, isso pode estar dando algum tipo de resposta indireta no animal, que não especificamente é o motivo do problema dele. Então, distúrbios por exemplo, o neurônio coleta informação e aí indiretamente leva ao vômito pelo fato de estar essa coleta da informação nos canais semicirculares, né? Os receptores lá estão com defeito ou não estão coletando a informação adequada, isso leva a uma pane no sistema, vamos dizer assim, né? E aí
leva a esses distúrbios, tá bom?